Mas são tragédias que se repetem e, apesar de todas as promessas de autoridades, não se vê resultado para proteger os moradores dessas regiões. Para entender o que acontece na Baixada todo ano, nós convidamos o professor Paulo Canedo, da UFRJ, e o presidente do Instituto Estadual do Ambiente, Luiz Firmino Martins Pereira. Boa tarde para vocês, obrigada pela presença de vocês aqui no RJ. A gente viu que essa água está escoando muito lentamente ainda, a situação é complicada para muitos moradores. Que ações de emergência estão sendo feitas nesse momento para tentar normalizar o mais rapidamente possível essa situação? Bom, nós já temos na Baixada hoje um grande contingente de máquinas trabalhando no desassoreamento de todos os rios. Então, algumas máquinas foram deslocadas, nós colocamos à disposição dos prefeitos para ajudar no sistema de drenagem municipal, que às vezes não consegue alcançar a calha do rio principal. E aí a gente vê essas cenas em que a água está parada, a água está parada, acumulada e não consegue escoar. De qualquer maneira, a gente tem que lembrar que foram 100 milímetros de chuva em 9 horas, e isso é um volume que com certeza traria transtorno em qualquer situação. Pois é, a chuva foi forte, foram 2 noites seguidas de chuva forte, mas a gente sabe que é um problema geográfico ali na região da Baixada Fluminense, e tem esse nome não à toa, né, professor Paulo? Explica pra gente. É uma baixada, ou seja, está abaixo do nível da Bahia. Isso. A Baixada é cercada por montanhas íngremes, que a água corre rápido e cai numa região que é muito plana, portanto tem dificuldade de escoar, e ainda tem lugares onde o nível do solo é abaixo do nível do mar. Portanto, é importantíssimo a gestão do território para que iniba-se a construção nessas regiões muito baixas, nas regiões de risco, onde tem movimentos geotécnicos que desabam casas por escorregamento de encostas, e lugares onde forem ocupados tem que vir com uma infraestrutura de drenagem urbana, de ralos e bueiros em rua que levem a água das ruas para os rios. Nós podemos ver nessas imagens todas que as águas que estão nas grandes inundações estão paradinhas, não estão fluindo em direção ao rio. Isso mostra a completa falta de drenagem das ruas para os rios. Porque essa situação geográfica agravada por uma questão também de falha do poder público em proibir algumas construções. Quer dizer, você tem uma região com muita ocupação irregular ali. Para que você tenha uma ideia, nós estamos removendo 3 mil famílias atualmente, né? Esse ano já fizemos uma série, até o final do ano mais 700 famílias serão removidas. São famílias que estão praticamente dentro da calha dos rios. Então a gente tem que, inclusive, retirar para poder fazer o desassoreamento do rio, e depois essas áreas estão sendo revegetadas e colocados equipamentos urbanos para que elas não voltem a ser ocupadas. Pois é, vamos detalhar esse plano do INEA, do Instituto Estadual do Ambiente, mas antes, vamos chamar uma imagem que foi gravada ontem pela equipe do RJ Móvel, que estava em Nova Iguaçu. E que ilustra bem essa situação, né, Márcio? Muito bem essa situação, porque é um rio grande, um rio caudaloso, é o rio Tinguá, perdão, e aí percebam só, na margem do rio, uma casa, ou melhor, o que sobrou de uma casa, porque o rio subiu e desmoronou. Seu Firmino, como evitar realmente que essas casas sejam construídas à beira de grandes rios como esse, para não colocar as pessoas em risco? Não estamos aqui falando, coibindo ou condenando as pessoas que construem irregularmente, não é isso, mas é protegendo essas pessoas. As prefeituras não fazem esse trabalho hoje de proteção, de evitar que pessoas morram atingidas por enchentes e desmoronamentos. Na realidade, a gente tem hoje um descontrole da ocupação do solo em boa parte da Baixada, que faz com que essas áreas que a gente chama de faixa marginal de proteção sejam ocupadas, né? Esse nome existe, não é à toa, é para que o rio, na hora que vier a cheia, ele possa ter uma área para espraiar, que a gente chama, para espalhar e para chegar. Então, o projeto hoje que está sendo trabalhado, o projeto Iguaçu na Baixada, está prevendo áreas em que a gente vai remover essas famílias para deixar essas áreas, que a gente chama de polder, nome técnico, que são áreas para encher mesmo. Na hora da enchente, o rio poder espalhar para essas áreas. Isso é fundamental, senão a gente não vai ter, é que nem o piscinão de São Paulo. Você tem que ter essa área para escapar a água na hora da cheia mais forte. A gente preparou uma ilustração também para mostrar direitinho o que é essa região da Baixada ali, né? Essa região plana, cercada por morros, né? Em alguns pontos abaixo do nível do mar. Quando chove, essa água desce rapidamente. Tem também a questão da ocupação irregular, que a gente mostrou ali, né? Com aquela imagem ao vivo ali, que ilustra melhor do que nada nessa situação das ocupações. E agora eu pergunto, essa questão do assoreamento dos rios, o que vem sendo feito agora para desassorear os rios, os Botas, maiores que é Iguaçu? Sarapuí e Iguaçu. Isso. Nós já retiramos 1.700.000 metros cúbicos esse ano, ao longo desse ano, desses rios de detritos, 15 mil pneus. Isso é para dar uma ideia do que já foi retirado desses rios. E essas áreas que já foram dragadas, nós não tivemos problema. Quer dizer, sinal que está funcionando. 40% do projeto está pronto.
Professor Canedo, o senhor tem um projeto, a COP particularmente tem um projeto, que é uma criação de áreas de proteção ambiental em alguns locais da Baixada, locais que hoje ainda não estão muito ocupados e que facilmente poderiam ser preservados através dessas APAs. Explica melhor isso. A lógica é tentar ordenar a ocupação da Baixada não só com a visão do município, e sim com a visão ampla do problema de drenagem que é supramunicipal. Então, foi feito um estudo que mostra que se não for feito agora uma proteção, uma gestão de território, no futuro breve nós não teremos poupança pública para corrigir os problemas de enchente na Baixada Fluminense. E aí o Estado pode entrar nessa fiscalização também. O Estado tem que entrar para, junto com os municípios, poder fazer a gestão do territorial. Como é que vocês avaliam? Olha, nós já estamos entrando nisso, tanto que o projeto que está em andamento são 250 milhões de reais, 200 vieram do PAC, 50 milhões do governo do Estado, e a previsão nossa para cumprir essa etapa vai a 1 bilhão de reais. Quer dizer, nós precisamos de mais 750 milhões de reais para continuar esse trabalho e fazer essa gestão do território. Tem que ser criado um grupo pós essas ações e a gente definir realmente. Acho que é uma boa estratégia a definição de áreas de proteção para a gente garantir. Mas essa primeira etapa em Duque de Caxias, qual é a previsão de conclusão? Até outubro do ano que vem a gente termina essa primeira etapa dos 250, essa que já tirou 17 milhões de metros cúbicos de detrito. Mas eu queria acrescentar o problema do recolhimento de lixo no domiciliar. Como não há um adequado recolhimento, mais um agravante. O lixo vai para os bueiros, o lixo vai para os rios e aí, por exemplo, foram retirados, segundo o Firmino, 15 mil pneus dos rios. De novo, responsabilidade das prefeituras. Seu Paulo Canedo da COP, da UFRJ, seu Luiz Firmino do INEA. Muito obrigado pela presença, boa sorte nesse projeto. Tomara que realmente saiam do papel com força para dar um alento para